O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Estamos no ar. Quando são 17 horas, mas já é noite no inverno da Serra Gaúcha, 18 horas a gente diz boa noite, e aqui a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite. É o Teoria de Tudo que está no ar para mais uma edição nesta tarde chuvosa de terça-feira, dia 21 de julho de 2026, inverno, 16 graus é a temperatura. Estamos começando mais uma edição, a edição de número 826 do programa Ao Infinito e Além. Falaremos daqui a pouquinho sobre a NR1, o que é, né, o que significa esta norma, para que ela serve, como ela será implantada, está já valendo, enfim, as dúvidas que todos aqueles que estão subordinados a esta norma precisam resolver. E aqui nós temos, como vocês sabem, aqui na Unicesumar, junto ao Sabe Caxias, o Inspire Hub, que é também um eixo de negócios e informações, que está criando um conselho, que tem também, não é, a possibilidade de expandir este conhecimento para a sua empresa, para você que está precisando de uma mentoria neste sentido. Vamos falar sobre isso. E também, é claro, lembrando que nós temos o apoio da EAD Unicesumar, nota 5 no MEC há muitos anos já, polo aqui em Caxias do Sul há quase 10 anos, a melhor EAD do Brasil, parceiros de Sabe Caxias, nosso rádio portal sabecaxias.com.br também no ar por toda a plataforma com o Teoria de Tudo, CPR Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, SA, gravação a laser. Temos também a GoCoffee aqui conosco, né? O querido Gui aqui conosco também. Temos a Mecânica Tecnicar e amigos queridos que fazem parte junto também aqui e que vão entrando e saindo e voltando no nosso canal de clientes. E aqui também está o Cursão Mais Garra. Está de férias, preparando o pessoal para os intensivos, preparando para os cursos profissionalizantes e também para os cursos da prefeitura e da Escola Tiradentes. Vale muito a pena você conhecer o Cursão Mais Garra que está conosco. Como nós temos uma pós-audiência bastante intensa também, nós citamos para você alguns destaques do Brasil e do mundo para que no futuro você se referencie. Lembrando que também quero deixar um abraço aqui para o Mauro, né, meu querido amigo, né, estilista, barbeiro, cabeleireiro, que está conosco também aqui na nossa parceria. Rapidamente, o que está rolando no Brasil e no mundo ao longo desta terça-feira para a nossa pós-audiência, deu seu F5. Você viu, né, que nós falamos há tanto tempo o F5, atualização, e aí eu estava vendo a Cazé TV, que fez um grande sucesso, como um case de negócios, né, disruptivo no mundo, na transmissão da Copa do Mundo, e o garoto lá criou um programa chamado F5, né? Todo mundo pensa, né? E aí deu aquela tela, você dá F5, aumenta, melhor, atualiza o prompt da sua internet. Chuva, governo federal reconhece situação de emergência em municípios do Rio Grande do Sul.
França é o primeiro país da União Europeia a banir as redes sociais para crianças. Ninguém diz que vamos fazer, afirma Lula na véspera do tarifaço. China confirma que cota para a carne bovina brasileira atingiu 78,9%. Poliomielite. Saiba como será o novo esquema vacinal contra doenças no Brasil. Presidente dos Estados Unidos minimiza bloqueio dos routes no Mar Vermelho e diz que pode resolver. E no sabecaxias.com.br está em destaque hoje: polícia intensifica investigações contra a venda de emagrecedores falsificados na Serra Gaúcha. Problema seríssimo, né? A pessoa acha que pode comprar, injetar, não sabe nem o que está injetando, além do crime, né, de quem comete esse tipo de traficância, tráfico, né? TJRS identifica Prompt Injection em ação contra banco e aciona a OAB. Esta é uma notícia que está no nosso rádio portal, oriunda de São Paulo, mas a decisão é aqui de Caxias do Sul, e nós vamos ampliar este assunto. É vírus, né? Prompt Injection em ação contra banco e aciona a OAB. Detalhes aí que são... E também, é claro, a Unicesumar, que está ampliando sempre aqui o seu escopo de conhecimento. A EAD Unicesumar promove programa de desenvolvimento de carreira para estudantes. É o Teoria de Tudo que está no ar. Nós vamos à nossa entrevista de hoje, né? Eu vou trazer aqui para falar conosco a Vivi Barbosa, que é a criadora, inspiradora, mentora, executora do Inspire Hub, não é? E também, né, o pessoal que está chegando aí, que está formando o conselho também, que estão juntos conosco, né? Eu faço parte também, não podia ficar fora, né, dessa parceria. Aqui o Sabe Caxias faz parte, o Teoria de Tudo que está dentro do Sabe Caxias. Também vamos conversar com a psicanalista e consultora, proprietária da ILK Consultoria, Isabel Ludwig, e Carlos Kessler, conselheiro de administração e consultor da ILK Consultoria. Vou trazer todo mundo para a tela ao mesmo tempo aqui, não é? Para começarmos o nosso papo. Deixa eu dar um alô aqui para Vivi Barbosa, volta aqui ao Teoria de Tudo. Vivi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, obrigada pelo convite, então, Miguel. Estamos muito felizes de estar aqui, né, falando do Inspire Hub. Que legal, vamos falar sobre isso. Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Teoria de Tudo. Agora sim, pega o microfone aí. Eu vou dar boa tarde, ainda é 5h15, né? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Um prazer estar aqui contigo e poder contribuir um pouco mais com a Unicesumar, com o Inspire Hub e toda essa comunidade que está ao nosso redor aí. Que legal, muito bem. Quero cumprimentar aqui também, não é? A Isabel, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Miguel? Prazer estar aqui contigo, esse belo programa que Obrigado. Tem muito feito pela comunidade de Caxias. Que bom, muito obrigado, seja bem-vinda, viu? Nós vamos começar com a Vivi para falar um pouco do Inspire Hub. Eu sei que a Vivi, né, tem múltiplas tarefas e a gente tem várias tarefas na vida, né, algumas delas pessoais que a gente tem como desafios. Então, ela não vai poder ficar todo o programa, mas vai contar, né, um pouco do Inspire Hub, enfim, para a gente chegar, então, depois aqui na ILK e no Inspire Hub, né? Falei certo, né? Às vezes eu tenho dislexia, ILK, ok, tá certinho, né? Vivi, o Inspire Hub, a gente já falou, não é? Mas está se desenvolvendo bem legal, né? Conta um pouco, atualiza, da UF5. O UF5, então, o Inspire, ele surgiu, né, aqui em dezembro do ano passado, quando a gente começou a pensar, a criar um ecossistema. E o que é o ecossistema? É trazer pessoas, membros interessados no mesmo tema, que é o bem-estar. Então, o Inspire Hub, ele cresceu muito rápido. A gente começou lá em dezembro com uma ideia de trazer algumas pessoas, alguns profissionais, né, que quisessem utilizar os espaços da Unicesumar e também quisessem trazer seus movimentos para cá. Só que foi muito maior do que a gente imaginava. Tanto é que agora estamos criando um conselho, e nós três aqui fazemos parte desse conselho, porque ele está indo para um outro nível. E é uma grata surpresa, assim, para nós, né? A gente sabe que o bem-estar é o terceiro maior segmento do mundo hoje, só perde para IA e energia renovável, e é o que mais cresce também, né? E a gente sabe que tem muito a se fazer. E eu, particularmente, levo como uma missão de vida, né, levar bem-estar para as pessoas, e hoje a gente está aqui para falar, inclusive para o mundo corporativo, né, com a NR1. Quando se fala bem-estar, amplia um pouco esse conceito,
não é? Tem várias possibilidades, não é? Algumas pessoas se sentem de uma forma, outras de outra, enfim, né? E aqui o Inspire, eu percebo que ele tem multiplicidade nisso, né? Tem, porque é amplo demais, né? A gente está falando de... Pensa assim, ó, aqui no Hub, por exemplo, a gente começou pensando em profissionais que trouxessem desenvolvimento, que falassem de saúde e bem-estar. De repente aparece uma problemática de uma empresa que nos traz que 70% dos seus funcionários estão endividados. E eles querem também profissionais da área financeira que ajude esses funcionários a olhar mais para o seu financeiro, né? E aí abre uma outra aba aí, né, que a gente não tinha pensado, não estava no nosso escopo de trabalho, pensar na área financeira, mas a gente entendeu que isso é bem-estar. Uma pessoa que não dorme à noite porque está endividada, ela não trabalha bem, claro. Ela não vive bem, né? Então, muitas coisas ruins acontecem a partir disso. Então, e bem graves, inclusive. Né? Graves, né? Chegando a suicídios, exatamente. Né? Muito mais. Então, a gente incluiu isso e a gente entende que é muito amplo. Tem coisas que a gente nem está olhando ainda, né? E dentro dessa parte, eu vou fazer as perguntas para ti, porque como eu sei que a gente vai fazer um intervalo que tu precisa, né? Depois a gente continua aqui. Vive dentro dessa ideia, desse escopo, dessas pastas que vão se abrindo. Tem também a questão que nós entrevistamos aqui, né, o Alexandre Valença, que é naturopata, né, tem questões de yoga, tem inclusive a Unicesumar, né, tem a Faculdade da Felicidade, o Inspire Hub é aberto também, essas pastas elas são infinitas, quem quiser participar desse eixo de uma forma direta ou indireta, né, direta fazendo parte do núcleo, ou indireta, né, se beneficiando do serviço porque a partir do momento que se reúne, né, um ecossistema de bem-estar, ele se replica, né, ele cresce. Então, a Unicesumar ela é mantenedora do Inspire Hub. Então, tudo que diz respeito ao ambiente universitário, seja bem-estar, saúde, tudo, a gente está trabalhando aqui dentro. Né? Então, a gente recebe os profissionais que querem trazer seus movimentos para dentro do Inspire Hub e a gente trabalha tudo isso dentro desse ambiente universitário. Cultural, palestras, essas coisas? Isso aí. Por exemplo, né, a gente tem aí agora os novos profissionais que estão trazendo seus movimentos para incluir nas horas complementares dos cursos da Unicesumar. Exatamente. Né? É algo que é muito legal, porque está dando oportunidade para os alunos da universidade em se profissionalizar mais, né, se atualizar, né, e sair um pouco da teoria. E a gente tem muitos, inclusive trabalhos voluntários que a gente está fazendo junto às entidades, né? Acabamos de fazer uma parceria com Mão Amiga, com o Recanto da Compaixão. E também com a Ação do Bem, que está aqui dentro da Unicesumar há muitos anos, né? Sim. Então, isso tudo ajuda a trazer bem-estar para todo mundo. Tem gente que quer vender seu serviço, mas tem gente que também quer ser voluntário, né? E a gente está ajudando as entidades. Então, hoje, o Inspire, ele trabalha em 4 pilares. Nós temos o Inspire Bem-Estar, o Inspire Corporate, que é onde se inclui a NR1, o CIPAT, o ESG, e o 4, que é o... Me perdi agora. Não, me perdi agora. Daqui a pouco tu lembra. Vou lembrar. Problema. Mas, assim, são 4 pilares que a gente trabalha, né? E todos eles estão com muitos projetos. Muito legal isso. E um deles que a gente quer falar hoje é o NR1. Legal. Né? Que está dentro do Corporate, né? Que a gente tem muitas atividades aí, projetos, né, em andamento, inclusive, e a Isa e o Carlos vão falar um pouco sobre isso. Legal. A Oficina da Mente, que é um projeto que eu criei aqui dentro do Sabe Caxias, entrou também nessa. Aliás, foi a primeira a fundar a pedra fundamental das horas, né? Nós fizemos a primeira Oficina da Mente por horas complementares, já tem a segunda marcada para 1º de agosto, que é a natureza integrada da ação, que é multidisciplinar, inclusive, mas é aberto ao público também, para os alunos, né,
porque além disso a gente fala das questões filosóficas também, que também entra na questão ergonômica. Citaste alguma sigla, aqui eu vou descriptografando para o público, né, para a gente tornar comum essas siglas, não é? O que é a NR1, por exemplo, nós já fizemos aqui uma entrevista ampla com a advogada a Deboni, né, e ela falou... Sim, Débora, isso, obrigado. E aí, sabe que o esquecimento ele se replica também. E a gente também tem tratado disso regularmente, e vamos ampliar por aqui. O que falta, então, para citar, para a gente te liberar para a tua agenda, Vivi? Não, é isso, né? Eu acho que o Inspire, ele cresceu bastante, né, nesses primeiros 6 meses, agora 8 meses, né? A gente tem feito muitos movimentos legais, né, inclusive em parceria com as instituições públicas, né, que logo vão estar aí na mídia, né, mas trazer principalmente a ideia de que a gente quer disseminar mais o bem-estar, né, que as pessoas consigam compreender que isso é importante, especialmente no mundo corporativo, né, que quem faz as empresas são as pessoas, né, não é operacional, o operacional quem conduz são as pessoas, então a gente precisa tratar bem elas, e é por isso que hoje a gente quer falar, né, sobre os programas de NR1 que nós temos, né, com um case maravilhoso aí que o Carlos e a Isa vão contar, e que eu pretendo fazer parte em algum momento, né? Como sim, né? Justamente porque é amplo, né? Tem muita coisa aí para acontecer. A gente percebe assim que muitas empresas ainda não compreenderam bem como é que funciona, né? Então elas não entendem como implementar, né? Então hoje a gente está trazendo aqui para esclarecer, né? Como se faz essa implementação e deixar também as pessoas, os profissionais dessas empresas tranquilos, né, que a gente consegue garantir um resultado, porque exatamente. É bem desafiador, né? Porque é uma norma nova. É uma coisa muito subjetiva, né? Muito ampla, envolve toda a vida pessoal da pessoa, né? Falar de riscos psicossociais é muito amplo, né? É desafiador, porque como que se mede os riscos psicossociais, né? Exatamente. Dentro da empresa. Então é isso que o Carlos e a Isa vão explicar aqui, né? Eles estão fazendo um trabalho brilhante, né? Já no nosso primeiro case. Legal. Então eles podem falar com muita propriedade. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Teoria de Tudo. Obrigada. Nós vamos a um rápido intervalo. Eu conversei aqui com a Vivi Barbosa. E fique aí, nós já voltamos. SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. Mil alunos já decidiram estudar na Unicesumar? E não é à toa. Qualidade, estrutura e ensino de verdade nos fazem uma das maiores e mais respeitadas universidades do Brasil. Quando tanta gente escolhe a mesma universidade é porque tem motivo. A Unicesumar é nota máxima no MEC e oferece graduações EAD e semipresenciais com qualidade reconhecida no mercado. Agora é a sua vez de escolher. Matricule-se na Unicesumar.
Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Muito bem. Estamos de volta com Teoria de Tudo, em busca da razão perdida. Pensando bem, dá para ser feliz. E agora nós vamos falar sobre NR1. Deixa eu só fazer aqui um rápido, né? Uma rápida pesquisa aqui. Pronto, a norma regulamentadora NR1 estabelece as diretrizes gerais e os requisitos de saúde e segurança no trabalho, SST, no Brasil. Ela determina obrigações como gerenciamento de riscos ocupacionais, a elaboração do programa de gerenciamento de riscos para empresas com empregados sob o regime CLT, e a norma foi atualizada para exigir a inclusão de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos das empresas. Isso significa o quê, né? Por exemplo, assédio moral e sexual, síndrome de burnout, estresse ocupacional, metas abusivas e sobrecarga de trabalho, entre outros tópicos aqui, né? Que nós temos também para este questionamento, né? Explicar de forma simples, desmistificar, e aí eu volto a apresentá-los, porque você pode estar chegando agora, a Isabel Ludwig, psicanalista e consultora proprietária da ILK Consultoria, e o Carlos Kessler, conselheiro de administração e consultor da ILK Consultoria. Eu já os cumprimentei antes, né? A gente vai entrar no assunto agora. Então, né, Carlos, como a gente tem que ser aqui gentil com as meninas, né? Vamos começar primeiro as damas, né? E eu vou pedir que a Isabel fale um pouco sobre isso, por gentileza, Isabel, enfim. Tá bom, então a NR1 nós viemos hoje falar sobre um case que nós estamos desenvolvendo numa empresa a partir do programa que a Unicesumar é mantenedora, que é o Inspire Hub. Então, nesta empresa, nós estamos desde este ano, o ano todo, esse primeiro semestre, desenvolvendo propostas e programas intensivos dentro dessa empresa, que está tendo um bom resultado, como a Vivi falou antes, está tendo um excelente desenvolvimento e uma boa apreensão por todas as equipes, as lideranças, os colaboradores, os gestores. É uma empresa do ramo de alimentos e que, às vezes, esse ramo, às vezes, ele é bastante dificultoso nas suas ações e bastante situações de vulnerabilidades, muitas vezes, nesse local de trabalho. Então, vou passar para o Carlos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero depois voltar uma casinha para a gente entrar nas desmistificações, né? Esse já é um resultado do trabalho, sim, né? Mas sim, e aí, Carlos? Kiel, obrigado pela palavra aí. Sim, a gente está conduzindo esse trabalho através do Inspire Hub, tem sido muito gratificante. Nós atuamos em outras frentes, né, além do Inspire Hub, em consultoria envolvendo a NR1. Nós também temos um curso que nós prestamos há já um ano a respeito disso, tem tido uma adesão bastante boa, mas nossa atuação na NR1, ela traz toda a nossa bagagem. Sim. E é o que a gente percebe que tem sido um diferencial e é o que as empresas vão precisar, na verdade, né? Talvez não um, mas vários profissionais. A própria NR1, NR17, o sistema de segurança do trabalho enfatiza muito, e hoje ainda mais, a questão da multidisciplinaridade, né? Nós temos o engenheiro da segurança, nós temos o médico do trabalho, nós temos profissionais de saúde, da área de saúde mental. Então, é um compilado de áreas envolvidos em conjunto para poder trabalhar esse ambiente e ter resultados que a dita, né? A dita NR1 nos solicita hoje. Então, a Isabel traz a especialidade da psicanálise, e eu trago a pegada da gestão. Perfeito. E finalizando essa fala, por que isso é importante, tem sido importante para nas nossas entregas, né? Porque todas as exigências que a NR1, na verdade a NR17 faz em relação aos riscos psicossociais, são apenas mais uma
do que já existiam, várias, né, exigências. Sim. E todas elas estão contempladas no PGR das empresas. As empresas têm o seu PGR, seu programa de risco, de gestão de riscos, né? Mas muitas vezes isso não é seguido. E o que está pegando no momento é que isso vai ser fiscalizado do ponto de vista da saúde emocional. Certo. E como é algo pouco tangível, traz muito medo do ponto de vista jurídico, mas na prática é algo muito bacana de ser trabalhado, é uma oportunidade das empresas ganharem muito com isso, além das pessoas, né? Aham. A gente pode ficar à vontade, tá? Pode falar, Isabel. Não, eu ia complementar o que o Carlos está falando da questão das corresponsabilidades. Então, quando eu falei desse case de sucesso, é uma empresa em que aceitou estar trabalhando desde o CEO, os diretores, as lideranças e os cargos estratégicos e revendo todas as suas estruturas internas da empresa, fluxos, organograma, cargos e salários. Então, tudo isso compõe a organização de uma empresa na NR1, colocando as responsabilidades. Às vezes, a empresa pode pensar que é só ela a responsável pelo cuidado com a saúde, mas tem também o colaborador que precisa cuidar da sua saúde também, e a liderança, que também fica num meio termo, que é o que vai dar sustentação tanto para a empresa quanto para o colaborador, e ele é um dos pontos mais sensíveis que precisa ser bastante acolhido e cuidado e capacitado para esse novo momento. Havia esse medo, né, antes dessa implementação, essa preocupação, que já se desmistifica um pouco a partir disso, né? Sim, sim. A gente percebeu desde o ano passado que era para passar a ter vigor a norma, as empresas começaram a procurar por cursos, né? E logo em seguida o próprio Spirit Hub nos procurou e nós acabamos nos associando no sentido de estarmos em conjunto, né? Pela questão do bem-estar, e na verdade é isso mesmo. A rigor, não, eu vou falar que não há o que temer a rigor, porque é algo que vem para o bem. Né? Quando que nós iríamos pensar que não é bom estar num local de trabalho? Exatamente. Né? Se nós estivermos aqui no estúdio de maneira desconfortável, não vai sair uma boa entrevista. Exatamente. Né? Provavelmente você não estaria também aí fazendo o seu trabalho se não tivesse nesse sentido. Então, isso é natural. O que traz um pouco de receio são questões de cultura, né? Do passado, né, de que isso era algo que não era muito, era visto como fragilidade, né, Isabel? E hoje isso simplesmente não cabe, até porque não tem muito cabimento mesmo. A cultura atual diz que nós temos que olhar para isso. Né? A cultura atual, não dos jovens atuais, a nossa cultura atual diz que nós não queremos trabalhar em locais que são ruins para a nossa saúde mental, né? Que não estimulam o prazer em estar lá e o convívio e assim por diante. Então, isso tudo reflete na produtividade, isso tudo reflete na adesão das pessoas à proposta de trabalho. Né? Então, isso que a gente está falando aqui é bem-estar, e bem-estar nós estamos falando da dita NR1, que na verdade, mais especificamente NR17, que trabalha na ergonomia, que é onde está sendo tratado esse tema. Então, volto a dizer que é um tema totalmente benéfico. O que traz o medo e o mito é de que existe o campo do trabalho traz a questão jurídica, né, intrínseca. São as relações de trabalho, essas relações de trabalho é o que hoje precisam ser mais olhadas. O aspecto cognitivo, o aspecto ergonômico, o aspecto das relações, relação com a sua função, relação com o outro. Isso tudo é isso que o Carlos está... E quais são as dificuldades, as principais dificuldades assim, que as empresas apresentam nessa questão de adaptação, por exemplo? Eu vejo no trabalho que eu atuo mais com as lideranças, com as pessoas, né? O Carlos com a gestão, eu vejo das lideranças um receio de como abordar as questões dos colaboradores. Então, eles estão ainda muito inseguros com relação a isto. E isto é importante deixar claro que quando as corresponsabilidades, se o líder tem um manual de conduta
de dentro da empresa, se ele tem o código de ética, se tem cargos e salários estabelecidos, vai ficar mais fácil de ele chamar a atenção das situações dentro da empresa, porque não vai ser da pessoa, mas Sim. vai ser da função ou do não exercício correto daquela desempenho. Então, isto, o que eu percebo destas situações na empresa é disto. Carlos. Tem vários aspectos, mas tem algumas coisas que chamam a atenção, né? Se você olhar alguns só dos fatores de risco, um deles, por exemplo, é o excesso de trabalho. O outro é a falta de trabalho. O empresário olha para isso e pensa assim, Carlos, então assim, se tem muito trabalho, é problema. E se não tem trabalho, é problema também. Como é que faz? Né? Outro dia nós estávamos fazendo um trabalho numa empresa e o proprietário falou assim, Carlos, assim, ó, o pessoal não vem trabalhar. Eu não posso achar ruim, eu não posso dar advertência, eu não posso chamar atenção. Exato. Eu digo, não, o senhor deve. Mas deve num contexto em que há uma relação de trabalho, um contrato de trabalho, e o senhor pode estar cobrando pelas atribuições desse contrato. Exatamente. E de uma forma que seja razoável. Perfeito. Quando a gente vai para o líder, que é o que a Isabel está falando, o líder muitas vezes, ele está exposto, ele está no dia a dia junto com o colaborador. Ao mesmo tempo em que ele lidera, ele também convive. Sim. E nem todo líder tem a segurança de fazer valer. Até porque ele também, né, pode cometer erros. Essa segurança, ela passa por uma adaptação. Essa adequação é difícil, Sim. porque tu, além de consultora, a Isabel é da área da psicanálise também, tá? Mas administrar para o líder também é necessário. Mas envolve o que nessa questão de psicanálise, a NR1? Nessa questão, por exemplo, o tom de voz, os gestos, o local, né? Isso tudo são da forma das abordagens, são novas aprendizagens que a liderança precisa ter. Então, às vezes requer um investimento maior de algumas pessoas que sempre aprenderam a ser mais impositivas, mais diretivas, e hoje é preciso reformular isso. E quais são esses limites, assim, são tangíveis, assim, à medida de que a gente vai desmistificar esse medo, né? É fácil dentro, e é para todos os níveis de empresas, enfim, como é que... Eles são tangíveis, sim, se a empresa possui boas regras firmadas, fundamentadas e treinadas na sua equipe. Sim. À medida que isso não está firmado, se você se colocar no lugar do líder, como que ele vai fazer valer um determinado comportamento ou um grau mínimo de atendimento a um determinado requisito sem que seja ele querendo impor, né? Que seja de forma profissional e justa, ou seja, qual é a regra? Ele vai dizer o seguinte, olha, a regra da empresa é essa, eu nem gostaria, mas é meu trabalho fazer valer. Se você não tem essas regras bem escritas e bem estabelecidas, a cultura da empresa se baseia naquilo que tu acha no teu setor ou naquilo que eu faço no meu. Aí eu sou mais ponta na faca e você é mais bonzinho. E sendo que a empresa é um ecossistema interligado como tudo, né? Então isso tudo compõe a cultura da empresa. E esses elementos todos dizem quais regras vão valer. Se as regras não estão escritas, vai valer qualquer regra. Se elas estão mal escritas, da mesma forma. Sim. Então não existe uma lei suprema que o dono exige tudo. Exato. Porque no fim do dia, a gente quer ter boas relações e boa produtividade. A gente quer que as pessoas se mantenham trabalhando e que elas venham trabalhar. Então, isso é o resultado que se deseja. Por mais que às vezes a gente diz, olha, e é verdade, a cultura de uma empresa começa pelo dono. Sim. Mas quanto maior fica uma empresa, mais a cultura depende mais de pequenas colaborações que vêm dele, da história, e muito mais do que está estabelecido. Né? Eu sempre brinco. Nós, né, como donos da empresa, nós somos quantos? Né? Nós somos 1, 2. Né? E ainda nós temos aquele conceito, como fundadores, né, que eu mando, né? E é uma empresa, quando a partir do momento que já tem 2 pessoas, já não você manda sozinho. manda até a medida que você tiver influência.
Quando você mesmo perde, sendo o dono do capital. é óbvio, quando tem você normas, perde, quando você perde o respeito, quando você foge do senso prático, né, das coisas, e é como eu ia dizer, você é um. Se vocês têm 30, são 30 contra um. Então, na verdade, exercer esse poder é um ato de sabedoria e de justiça. Justiça não de ser bom, mas de agir de forma como tem que ser feita, do modo profissional, e que possa convergir. As pessoas, os seres humanos, eles querem e precisam ser bem liderados. Nós pedimos limite, né, Isabel? Pode falar sobre isso? Sim. Nós pedimos limite para o pai e para a mãe. Por isso que a gente bate o pé quando é criança, e as pessoas replicam isso em qualquer ambiente, por exemplo, na empresa. E o Carlos falou muito bem, assim, a questão a cultura da empresa vem até a partir da escolha do nome da empresa, né? O que ela representa, o produto que ela serve. Existe o momento da fundação de uma empresa, que antes você estava falando da fundação do Inspire, né? Que você ajudou. Isso. Existe a fundação e existe a constituição de uma empresa. Então, quando entra a questão jurídica, o CNPJ, ali é uma constituição de uma firma, né? Mas essa cultura, ela está baseada nessas relações, e às vezes essas relações elas ficam atrapalhadas e geram os climas dentro da empresa quando não está estabelecido bem os processos, como que vai andar aquela situação dentro da empresa. Porque nós ficamos mais tempo dentro de uma empresa trabalhando do que em casa. Então, nesse local de trabalho, que não é a nossa casa, precisa ter regras. Porque na nossa casa a gente tem regras. A gente não guarda a roupa da nossa roupa dentro de um local da cozinha. Então, a gente tem os lugares estabelecidos. E quando a empresa não tem esses processos definidos, ela tem dificuldade nos relacionamentos. Então, uma empresa... E é mais difícil resolver conflitos do que prevê-los, né? Isso, fica só apagando fogo, porque não se encontra onde que está o foco, quando fica tudo muito bagunçado. O curto-circuito psicológico é mais invisível, né? Exato, então não aparece da onde que veio aquela situação. Porque nessa questão cultural, o que para um não ofende, para outro choca. Porque a forma como a pessoa... Tá certo? Isso, está certo. Porque quando se fala de relação de trabalho, eu me relaciono de uma forma que é diferente do Carlos, que é diferente da tua. Exatamente. É a minha forma de eu me relacionar. Com toda a cultura, toda... Isso. Né? E aí, quando não tem as coisas estabelecidas, os fluxos definidos, os processos definidos, eu vou me relacionar, a linguagem, eu vou me relacionar do meu jeito com aquilo. E às vezes não é o jeito mais adequado para aquela empresa, para aquele local, para aquele setor, para aquela minha função. Então, quando isso está definido, eu vou me adaptar. E até que ponto, né, essa responsabilidade é da empresa e também do funcionário? Agora eu pensei na questão de recursos humanos, na questão da linguagem. Eu posso já estar preparado, adaptado para sofrer menos, porque o funcionário ele vai ter que se adaptar por uma determinação do RH, né, provavelmente, né, que nas empresas maiores ou nas menores, não sei como será, para que ele, olha, temos que ter cuidado com certas questões que estão gerando aqui algum tipo de tensão, não está atrapalhando o fluxo de trabalho, mas às vezes um é mais rápido, outro é mais lento, às vezes um é mais velho, às vezes um é mais... Tudo isso é parte da NR1 também, dessa questão da saúde mental? Sim, Sim, pode... sim, isso é parte... o que eu quero colocar é que essas coisas não são relativas. Sim. Então, um é mais lento, um é mais rápido. Isso sempre vai ocorrer. Certo. Na empresa tem uma estrutura moderadora. Essa estrutura moderadora é composta pela gestão. Então, está na habilidade e nos métodos. Sim. Isso não é talento humano puro. Nos métodos de gestão, conciliar essas diferenças. Perfeito. Se o cara é um pouquinho mais rápido, bota aquela função que exige um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais dentro, bota um pouquinho mais aqui. Ou seja, nem todas as pessoas são iguais. Exatamente. Então, por isso a importância da liderança. Então, isso não é um problema. Tá? O problema pode acontecer se você não faz bem essa gestão. A outra questão que pode impactar, que está dentro do que nós já havíamos falado, né? Sim. É se eu, como gestor, tiver que decidir tudo a respeito desses conflitos.
Porque aí você vai criar inimigos dentro da própria gestão, né? E como é que eu entro ali? Como é que eu vou ser justo, né? Como é que eu vou manter esse comando, né? E Se eu empresas maiores, subdivididas em setores, também cada setor vai ter uma liderança. E aí? Já falo sobre isso na sequência. Uhum. E tu falou uma coisa importante, eu estava quase perdendo e voltou. A primeira responsabilidade é da empresa. Certo. Por quê? Porque ela é a dona da casa. Sim. Esse é o primeiro ponto. É como que a analogia que a Isabel fez, que a gente faz sempre, é perfeita. A quem cabe a responsabilidade dentro de casa? É dos pais ou dos filhos? Sim. É dos pais que mantêm aquela casa. Eles é quem regem a cultura. E não se ensina por omissão, né? Exatamente. Agora, não se cria uma cultura sadia. Agora me faltou a palavra. Impositiva. Coibindo filhos. Ou seja, o jeitinho deles faz parte. Né? A pequena pirraça, isso tudo faz parte. Então, a primeira responsabilidade, sim, é da empresa. Certo. Dito isso, cabe a todos os demais arcar com a sua parte. Se eu assino, e aí existe uma parte que é um pouco pesada, né? Mas que é factual. Se eu assino um contrato, é porque eu preciso trabalhar. Claro. É óbvio que eu gostaria de escolher um outro trabalho, às vezes outra empresa, mas eu não tive oportunidades. Digamos que eu tenha carências e não consiga. Então, em algum nível, eu me submeto àquilo. Mas, no mundo moderno, via de regra na média, nós assinamos um contrato e vamos lá, né? Para tirar o pão de cada dia. Ou seja, eu assinei aquele contrato e eu, de alguma maneira, desejo estar lá. Esse é o ponto. É uma necessidade. É uma necessidade. Intransferível, né? Intransferível. Mas uma vez lá dentro, entro nesses movimentos que nós estamos falando, que são de grupo. Então, quero dar um exemplo prático aqui. Eu assumi uma empresa, quando eu era ainda executivo, no terceiro dia fizeram uma greve. E naquele dia eu fui lá, conversei com o pessoal de maneira assertiva e confiante. E naquele dia, em 15 minutos de conversa, uma boa conversa aberta, firme, né? Ouvi primeiro, né? Sim. Trouxe segurança na fala. Tu como chefe, eu como primeiro dia já fizeram greve. Terceiro dia. Terceiro dia. O que eles queriam, na verdade? Em 15 minutos eles dissiparam. Não foi porque eu fui maravilhoso. Sim. Certamente eu devo ter agido com correção. Claro. Mas eles queriam... maravilhoso. Eles queriam um posicionamento. A empresa não estava falando para eles se o salário ia vir, não ia vir. Sim. A fofoca tomou conta, a insegurança bateu, né? E na falta da fala da empresa, quer dizer, de quem? Dos líderes. Eles fizeram greve. O que é a greve? A greve é um sintoma da falta de comunicação e clareza da empresa. Percebe? Sim, sim. Então, quando a gente fala de NR1, nós não estamos em nenhum momento fugindo desse tema. A NR1 traz coisas novas, que já outras coisas parecidas estão no PGR de todas as empresas e nós não fizemos. Então, é mais uma coisa, só que uma coisa que nós vamos ter que realmente fazer. Sim. Porque a fiscalização, ela, até pelo impacto que tem a notícia dessa nova regra, né, ela vai chamar atenção. E aí eu queria pontuar uma pergunta que tu fez sobre o RH. Né? Isso. O RH é um ponto estratégico da empresa, porque ele vai fazer a mediação com as pessoas. Com as pessoas e com o que elas fazem, porque ele é o elo que vai contratar, que vai acompanhar e que vai, em algum momento, talvez demitir, desligar. Exato. Então, ele é uma decisão sempre crucial, né? Isso. Difícil. É um apoio à gestão extremamente importante, e o RH hoje está se desenvolvendo mais, está se qualificando. Muitos RHs já têm a denominação de desenvolvimento humano organizacional. Não é simplesmente um RH. Ele é além do RH, ele ajuda a pensar a gestão dos processos dentro de uma empresa. Então, é uma área extremamente importante, principalmente nessa parte. Evoluiu muito nessa questão do RH, e eu vejo a importância de se definir
a forma de se colocar essa questão da NR1, eu acho que vai bastante tempo até essa adequação, mas sendo que há também a fiscalização no sentido positivo, né, e pelo menos eu acho que ela vai ser uma fiscalização preventiva, não vai ser, né, restritiva de imediato, como deve ser, porque, por exemplo, no jornalismo e no marketing há uma fronteira, mas essa fronteira muitas vezes é confundida pelos gestores de marketing ou de jornalismo. O marketing faz a função do jornalista e vice-versa, né? Então tem limites entre o RH e aquilo que se apresenta, por exemplo, numa consultoria, como apresenta, né, uma psicanálise ou uma gestão de como implantar essas coisas, deve ser em parceria com o RH, né? Então há também a necessidade de uma melhor compreensão do RH. Com certeza. A preocupação, a gente percebe muito isso, inclusive nos cursos que a gente tem feito, tem empresários, tem inclusive pessoal, engenheiros de segurança no trabalho, que são a referência, na verdade, hoje, e muitos profissionais de RH, né? Que as empresas encaminham, que vão por conta própria. E esse certo pânico pelo não saber, né? E existem duas coisas que a gente coloca, uma tranquiliza e a outra preocupa. Certo. Né? A que tranquiliza é o seguinte: o primeiro passo é agir de modo assertivo, tomar as atitudes adequadas e fazer bons registros. Exato. Né? E a segunda é que efetivamente isso não é tão simples assim. Claro, né? Claro. Mas as empresas, e é o que a gente trabalha sempre, como toda normativa, as empresas trabalham até certo ponto, eu quero que me entendam bem, até certo ponto, a seu tempo e com as suas condições. Sim. E é como a gente sempre diz, que não há desculpa para que algo seja feito de modo assertivo. Exato. Então, as empresas com maiores condições, obviamente, elas vão ter, né, a lição de casa feita do modo bastante assertivo e num tempo hábil bastante curto. As empresas que estão, eventualmente, com dificuldades financeiras ou que não têm estrutura ainda para isso, capacitada, talvez leve um pouco mais de tempo. Então, o que a gente sempre instrui é agir desde já da maneira mais assertiva possível e ir construindo esses processos de acordo com o que diz o manual. Tu falou no início, existe uma questão bastante intangível a respeito da questão da saúde emocional. O próprio manual que foi lançado, o próprio guia e o manual, eles não são muito assertivos no ponto de vista de o quanto é bom e o quanto é ruim, né? Mas eles são bastante claros com relação aos métodos e aos registros. Então é preciso ter. Sim, sim. E eu acredito que a fiscalização vai começar muito em cima disso, né? Acreditando que a fiscalização vem sempre pelo melhor, né? Ela vai querer ver um plano de gestão de risco, as ações prometidas no plano que estejam sendo cumpridas. Desculpa, Carlos, só um parênteses aqui. Dentro deste plano, isso é feito de acordo... Eu vou citar um exemplo de PPCI, por exemplo. É primeiro um engenheiro ou primeiro os bombeiros? Como é que funciona essa matemática? Posso falar? Existem hoje muitos métodos para fazer um inventário psicossocial da empresa. Exato. Né? E o inventário é uma ferramenta fantástica que te permite identificar, inclusive em cada setor, o que merece maior atenção nesse sentido. Isso. A questão que nós da ILK Consultoria e, consequentemente, dessa parte do Inspire Hub, né, no Unicesumar, a gente acredita e vem desenvolvendo fazer as avaliações, mas antes disso, se você encontra a empresa, o seu organograma não está bem estabelecido, os funcionários não conhecem suas funções, muitas vezes o funcionário não sabe direito, Miguel, nem quem é a sua chefia. Porque às vezes um dia o Miguel ele fala assim, o Miguel para uma coisa é o Miguel, para outra coisa é a Isabel. Certo. Então você já vê de pronto que existem questões importantes ali que refletem na segurança emocional. Sim. E refletem aonde cada um sabe o que faz. Ou seja... O exemplo doméstico, né? Pede pro teu pai, pede pra tua mãe e ninguém tem autoridade nenhuma. Exato. Se eu vou ser cobrado por alguma coisa, no mínimo eu vou querer saber o que é. Claro. Né?
Porque senão eu vou levar cobrança do Miguel e da Isabel, eu vou me dividir em dois, né? Exato. Então isso é muito ruim, porque as pessoas querem reconhecimento no trabalho. E quando se generaliza uma responsabilidade, dói demais. Isso, mas isso não é percebido quando a empresa não está num momento de pressão. Mas quando a pressão pelos resultados vem, ou quando a pressão pela falta de recursos, aí o clima sofre e o adoecimento vem. Então, acelera o carro com o parafuso frouxo. Tipo isso. Então, veja bem, você chega lá, o carro está sem uma roda, você precisa fazer um mapa tão abrangente assim para saber que ele não vai rodar? Então, o que nós pregamos? Vamos rever as práticas que em uma análise mais simplificada a gente já consegue ver, porque muitas vezes, e aí eu quero dar um depoimento, muitas vezes instituir um organograma é mais difícil do que fazer um inventário e se adequar à NR1. Sim. Porque o organograma diz respeito a como o poder perpassa as cadeias na empresa. Isso faz a empresa ganhar tempo, o organograma tu antecipas, então, mas já pelo conhecimento... Eu tô dando só um exemplo. Sim, claro. Mas veja, se o organograma não consigo deixar claro, é óbvio que alguma coisa em termos de segurança emocional, em termos de convicção de que funções eu tenho. Porque aí entra a questão da responsabilidade e como a pessoa se relaciona. Umas se relacionam tão grande com o grau de responsabilidade que ela tem, que ela se toma ela como a que não sabe fazer, quando na verdade não é ela que tem que fazer. E isso aí entra... acontece muito, né? Isso, e aí entra o chamado desvio de função, né? Isso também. E aí é que entra o burnout. Porque tem, por exemplo, é como a pessoa se relaciona. Por exemplo, vou citar um triângulo aqui, né? 3 pessoas. Tem um líder e 2 pessoas, uma abaixo hierarquicamente da outra. A hierarquicamente tenta suprir a deficiência do chefe que não respondeu, a liderança do que está hierarquicamente acima, e aí acaba ali gerando um conflito, né? Isso, gera conflito, e aí gera um mal-estar e gera doenças psicossociais. Enquanto ficar nisso, não virar uma agressão física, né? Isso, quando não dá, né? A gente já tem alguns casos de empresas que até teve morte dentro da empresa, né? Então isso é o caso extremo. Esses casos de agressão física que tu falou são características de algumas empresas. A gente sabe que alguns segmentos onde principalmente o grau de instrução, a fragilidade social das pessoas é maior, está mais sujeito, né? É algo que um plano de gerenciamento de riscos psicossociais tem que olhar, mas, de novo, voltando àquele exemplo, né? Existem condições da estrutura da organização que podem provocar isso, se isso for recorrente. Sim. Sempre tem briga naquela empresa, ou sempre tem algum tipo de conflito que passa do ponto. Nós vivemos isso, só para citar como exemplo, na área pública, que agora já não é mais aqui na UPA, né, agora é a Mão Amiga, que antes, quando era terceirizado, em 6 meses teve 250 atestados médicos. É óbvio, né, que havia uma tensão bem grande ali. São movimentos de grupo, como a gente diz. E o movimento é o sinal de alerta, é o que sinal de alerta. O iceberg que aparece, o que está embaixo é que precisa ser. É o mesmo exemplo que eu dei. Caiu. É o mesmo exemplo da greve que eu dei. A greve é um movimento de grupo. Ela te dá um sinal. Ele pode ser um bom sinal. E se você não dá esse bom sinal, é porque você não fez o seu trabalho. Esse movimento vai vir. Ele vai vir com uma característica. Por exemplo, uma greve, ela não está agredindo ninguém, é uma greve. Certo? Sim. Agora, quando eu tenho um movimento de grupo, em que cada setor, uma semana, um briga com o outro, um dá um soco, um esfaqueia o outro, é um outro tipo de movimento de grupo. Mas todos eles falam a respeito de como a empresa gerencia aquilo que culturalmente é aceito. Porque a omissão, assim como o excesso de autoridade. Na autoridade, a falta também é. Sim. Claro. Isso, ambas são testadas com movimentos de grupo. E isso acontece o tempo inteiro. Empresas que estão em momentos de transição, mas principalmente empresas que estão em recuperação,
que estão fragilizadas financeiramente. Que foi o que levou à fragilização, provavelmente, a recuperação judicial, né? Ou em transição familiar, né? Também. Isso. Então, são ambientes que trazem muito isso. E exige muito da gestão. Então, se você não tem uma gestão com boas regras, com bons processos, e segura do que deve, o que pode, o que não pode fazer, fica muito difícil tu conduzir para um ambiente mais saudável. E em dizer mais saudável, Miguel, é a mesma coisa do que produtivo. É literalmente a mesma coisa. Essas empresas, eu quero dar uma prova, né, para todos que possam nos ouvir. Essas empresas acordam e dormem, e ligam as luzes e apagam as luzes com problemas que não tem nada a ver com a produção. Sim. É um que brigou com o marido e não veio, o marido bateu na porta. É um que se rebelou contra o chefe e foi embora. É um que quebrou uma máquina de propósito. E isso leva as empresas, eu posso falar por casos concretos, isso leva as empresas ao colapso. E leva porque não é fácil. Então, voltando, a NR1, a NR17, a nova normativa, ela não é um bicho de 7 cabeças. Mas nós temos que ter a disposição em estar abertos em trabalhar. E essa exigência nada mais é que o reflexo da sociedade atual. A gente fala isso no nosso curso. Essa normativa vem em cima do aumento muito grande, foi mais de 60% em 2, 3 anos de incidência de afastamentos por questões emocionais. Exato. Mas isso não vem num fator só, provavelmente, né? Isso veio depois da pandemia, mas o que a gente traz muito e reflete com os alunos no curso que a gente dá. Por exemplo, se falava muito há 2, 3 anos atrás que a nova geração não quer trabalhar e não gosta mais de fazer nada. Não estuda. E isso é verdade. Não aceita a liderança, né? Isso é verdade. Mas eu digo o seguinte... Mas não generalizadamente, né? Eu diria. Mas eu diria o seguinte para ti. né? Sim. Quase 50. Nossa geração não quer mais fazer planilha, perder tempo. Eu tenho 57. A gente não quer mais... Tu não precisa dizer. Perder tempo com atividades banais, a gente não quer mais fazer algo que não tem sentido. Nós também não queremos. Então, isso não é da nova geração, isso é desta geração. Então, a gente tem que entender que o momento é este. Porque, assim, eu falo, Isabel, eu quero que tu fale só para concluir aqui, porque essa divisão de idades, eu acho que ela é um pouco restritiva, né? No sentido da geração Z, e lá, né, o Baby Boomer. É do marketing americano que criou isso, mas que já deve estar sendo superado, geração Z, geração Y, no sentido, até porque o Baby Boomer se atualiza também. Sim. E está na empresa com altos níveis, né, de habilidades tecnológicas, inclusive, né, Isabel? Sim. Essa coisa de dar nomes, ela caracteriza, assim, um pertencimento a um grupo. Exato, restringe para uma bolha, né? Isso, e ele justifica determinadas situações. Então, eu acredito nisso, então é uma identificação para fazer parte de algo que justifique a minha ação, o meu comportamento, muitas vezes. Isso parece a Copa do Mundo, né? Argentina ou Espanha. Isso. Então, justifica aquilo e aí me tira de uma responsabilidade. Então, isso também tem esta parte. Nós somos bem tribais ainda. Isso, né? Ainda somos. E isso dar nomes tira aquela angústia e tira aquele sentimento de culpa. Então, aí eu boto numa outra coisa essa responsabilidade. Mas como o Carlos disse, hoje nós temos a IA nessa nova era em que ela nos contribui. Então, nós também não gostamos de fazer coisas operacionais. Claro. A gente gosta de refletir, de criar, usar as relações para conversar. Né? Então, isso também é um novo momento que nós vivemos. Moral da história, então, para a gente encaminhar aqui, né? Porque muita forma de se perguntar e de se responder, muitas formas, né? A gente pode ampliar isso em outros momentos também. Duas questões. A primeira delas, para a gente resumir esse diálogo, significa que, quando nós falávamos, eu fiquei pensando aqui em várias metáforas, né? Primeiro, por exemplo, a hierarquia do crime, que funciona muito bem porque não tem perdão, né? Não tem problema, né? A rigidez é máxima, a rigidez mínima leva à morte das empresas, talvez na segunda geração, que é a longevidade. Então a NR1 ela vai tornar as lideranças mais acessíveis, de certa forma, né? Melhorando o psicossocial da empresa, que vai se refletir no pessoal, não só na grana, né? No dinheiro. Por exemplo,
Aí eu acho que é basicamente, né, um avanço da liderança, uma proposta que tem que ouvir mais. Mas se eu falar para o meu colega, e resolver mais, né, ostensivamente essa questão para que o incêndio seja apagado logo, igual o incêndio florestal, né? Já criar aquelas fronteiras. É isso ou eu estou errado? Para concluir. Isso, o Carlos falou antes de decisão, né? Quando não se toma uma decisão, a decisão está tomada. Exato. Né? A negligência é uma decisão. A negligência e a permissividade. A permissividade. Isso. Ela é uma decisão. Então, você não rouba, mas deixa roubar, é crime. Então, isto vai dar os resultados. Então, quando eu tomo a atitude, eu vou ter um resultado. Quando eu não tomo a atitude, eu também vou ter um resultado. Então, não existe a político, né? Não existe a político. Voto nulo, voto não. Né? É preciso que se centre no bem-estar. Sim. E o bem-estar pensando nesta harmonia dos processos como um todo, das pessoas, das máquinas, do espaço físico, da ergonomia, das relações. Tudo isso compõe o bem-estar e os resultados que se espera, eles com certeza vêm se há essa harmonização de todos os espaços. Em processo decisório se diz que não tomar uma decisão também é decidir. Claro. Desde que isso seja de forma consciente. E a forma consciente é quando tu sabe qual é a consequência que tu quer escolher, não a decisão em si. Porque se não tomar a decisão é a decisão mais assertiva, é porque eu sei que consequência pode vir e desse modo eu posso me preparar para ela. Inevitavelmente. Agora, não decidir é não escolher que consequência virá. Então tu acaba não tendo o mínimo controle. A gente não controla a vida, Miguel. Não. Mas a gente tenta, e é necessário, a nível profissional, né, sim. buscar da melhor maneira tentar fazer isso. Pelo menos no que está ao alcance, né, do nossa ação, né? Isso. Então, isso é uma máxima. Agora, em níveis gerais, o que eu posso dizer é o seguinte: nós da LK Consultoria, nós somos conhecidos por sermos uma consultoria interventiva. Por que isso pode ser até novo? Porque a consultoria, ela vai lá, ela não está no processo, ela não tem o comando. Então, ela sugere, ela indica, ela traz metodologia. O pessoal diz assim, se tu traz só a planilha, né, o pessoal pergunta, se tu traz só a planilha, como é que eu fico depois? Então, o pessoal, teve cliente que nos perguntou 3, 4 vezes, vocês são interventivos, né, vocês vão vir aqui. Então, assim, a NR1 é a mesma coisa. Sim. O difícil é você condicionar a sua cultura. Mas o trabalho é ter boas regras. Essas regras vão fazer uma melhor cultura possível desde que eu consiga fortalecer o meu gestor. O que é fortalecer ele? Uma pessoa segura, que possa estar trabalhando suas questões emocionais fora dali ou ali na empresa, que entenda o seu lugar, que se sinta seguro do destaque, que exista confiança, né? Ele vai conseguir permear as boas regras. E as boas regras vão colher melhores frutos. É uma coisa super intangível, mas que no dia a dia separa o seguinte: mas ele falou, por que ele não pode? Sim. Essa pergunta causa estranheza para o líder, ele está inseguro, por algum motivo. Então isso vai permear uma boa cultura. É difícil de medir? Essa é uma grande polêmica desse momento? Mas existem métricas. Sim. Absenteísmo, rotatividade, o nível de afastamentos, o tipo de afastamento, outras métricas, que ações nós tomamos e quanto elas foram efetivas. Agora, se eu não tomo ação nenhuma, se eu não meço isso, se a rotatividade acontece, eu meço, mas não tomo nenhuma ação, então eu não estou mostrando proatividade. Então, porque a rotatividade em si é apenas uma estatística, não significa né, inteligência administrativa. Né? Então, tem que verificar de onde que vem, né? É abrangente. Ela não é só fazer o papel. Então, ela é difícil nisso, mas o que eu desmistifico, a gente sempre trabalha isso, é tomar as boas atitudes, começar a colher frutos, né? E ir construindo bons registros com isso, que as coisas tendem a se ajustar à NR1. É como eu tive um professor, que eu sempre cito no curso isso, né? Tinha um professor que dizia assim, ó, se você vai para frente do juiz, né? E você tá rifando o pescoço,
Você prefere comprar o máximo de números ou o mínimo? Né? Então, assim, compra pelo menos o máximo de números, né? Dessa rifa, ou seja, faz tudo aquilo o mais assertivo possível, de acordo com a normativa, e que você vai cada vez ter mais chance de ter um sucesso nesse sentido. Legal. Vou passar a palavra para a Isabel, só para concluir, um exemplo que está bem recente nessa questão, que fica claro no esporte coletivo, por exemplo, que a final da Copa do Mundo, a Argentina veio aos trancos e barrancos se superando jogo por jogo. E não soube perder, né? Porque vários atletas estão envolvidos em agressões, não tiveram fair play após o jogo, né? Apostaram na superação. O que acontece às vezes no ambiente de uma empresa que está trabalhando só com uma expectativa do resultado e de virar o jogo no final e faturar. Né? Mas com alto nível de estresse, né? Ao contrário da Espanha, que veio considerado não o futebol dos protagonistas de uma pessoa só, mas em equipe, né? Então isso pode ser usado nesse momento para concluir. Tá bom. Para concluir, Isabel. Quando se trabalha numa empresa, como o Carlos falou antes, é um coletivo. Eu sou uma pessoa que entra num espaço coletivo. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho minhas competências, eu tenho a minha forma de se relacionar. E quando eu entro lá, nesse ambiente coletivo, eu somo, eu multiplico. Quando eu vou dividir os meus talentos e as minhas formas, vai diminuir. Então, eu preciso somar, eu preciso contribuir para que as coisas possam se desenvolver da melhor forma possível. Então, isto eu acho que é o importante de entender. A empresa é coletivo e eu sou uma pessoa só. Legal, eu acho que a gente avançou bastante, um pouco mais nessa direção, menos do que precisa, é claro, mas tenho certeza que auxilia, né? Quem quiser saber, o pessoal aqui da Unicesumar conhece, se vocês estão no Inspire Hub, mas pode deixar aí o comercial de vocês, das redes sociais, enfim, né? Como é que faz? Nós temos o nosso site, LK Consultoria, e é o mesmo nome em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Trabalhamos com sucessão, reestruturação e redirecionamento de negócios. Legal, obrigado, Isabel, pela tua presença no Teoria de Tudo, foi um prazer. Obrigada, foi um prazer. Carlos, muito obrigado. Obrigado a você. Legal. Estamos encerrando, então, Teoria de Tudo. Você que estiver chegando agora, curta, compartilhe, volte, né? E mande aí para alguém que você conhece que precisa estar a par deste assunto. Tenho certeza que vai ajudar como colaboração, como entretenimento. Teoria de Tudo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio